Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós daremos continuidade, né, ao nosso capítulo 3, o primeiro capítulo do módulo 2, ou seja, hoje iremos concluir o primeiro capítulo do segundo bimestre, que fala exatamente de imperialismo, um capítulo importantíssimo, porque o imperialismo ele vai ser um dos principais elementos da Primeira Guerra Mundial, que consequentemente vai puxar a Segunda e que consequentemente vai puxar a Guerra Fria, ou seja, são assuntos interligados e importantíssimos. No nosso último encontro, né, na semana passada, nós vimos esse imperialismo com foco mais no continente africano. Hoje nós iremos olhar mais para o continente asiático, tá? Vamos falar também de África, mas inicialmente o foco da aula é mais o continente asiático. Bem, eu não vou perder mais tempo, já vou iniciar aqui o compartilhamento, né, do nosso livro, a projeção do nosso livro. Já irá iniciar. Está iniciando já. Bem, já está aqui. Bem, então, imperialismo na Ásia e na Oceania. Bem, como eu havia falado com vocês, as potências imperialistas elas não vão ocupar somente o continente africano, a Ásia e a Oceania também vão ser alvos das potências imperialistas, e não somente potências imperialistas do continente europeu, tá? Os Estados Unidos e o próprio Japão, que é um país asiático, também vai ter ali planos imperialistas para a região. Tanto que já a partir do século XIX, né, ali o Japão vai se posicionar como uma potência imperialista, tá? Principalmente nos territórios da China. Bem, por qual motivo? Exatamente pela forte industrialização. Lembrando que país imperialista é país industrializado, ok? E essa industrialização, né, pela qual vai passar o Japão, ela vai ocorrer na era Meiji, ok? Onde alteraram significativamente o modo de vida do Japão, que vai se tornar muito mais integrado à dinâmica capitalista mundial. Nessa época, né, produtos como o chá e a seda vão passar a ser produzidos em larga escala nas indústrias, ou seja, vão deixar de ser produzidos ali de forma artesanal, milenar, e vão passar a ser produzidos em indústrias, em fábricas, assim como acontecia na Europa e também nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, eles também vão se tornar uma potência imperialista no século XIX, tá? E vão também ali ter ocupações na região do Pacífico, como é o caso, por exemplo, da região ali das Filipinas, tá? Aqui nós temos um mapa bastante interessante que vai mostrar para a gente as possessões imperialistas na Ásia e na Oceania. Deixa eu tentar ampliar aqui esse mapa. Vamos à legenda. Então, aqui, ó, esse em lilás é possessão britânica, ou seja, Inglaterra. A França, região aqui da Indochina, tá? Do Vietnã, enfim. Também temos a questão portuguesa. Tá? Cadê a portuguesa? Pela legenda, portuguesa. A portuguesa é aqui, ó. Macau, aqui. E por aí vai. Bem, agora vamos começar a ver alguns territórios importantes do continente asiático
e os seus respectivos colonizadores, vamos dizer assim. A China ela foi liderada por muitas dinastias ao longo de anos, né? No século XIX, a dinastia Qin vai sofrer com pressões de países imperialistas. Após conflitos militares causados principalmente pelo comércio de ópio, a China vai se submeter a relações comerciais impostas pelo imperialismo. Ou seja, durante muito tempo, a China vai tentar resistir aos ataques, né, imperialistas, mas após a Guerra do Ópio, isso não vai mais ser possível, né? Índia, voltando aqui, a Índia ela vai ser ocupada pela Inglaterra, tá? Depois, mas antes ela é ocupada por franceses, portugueses e ingleses, mas a maior atuação é a inglesa, tá? Principalmente com ações da Companhia Britânica das Índias Orientais, tá? Que vai ali dominar o comércio oriental. A Índia, assim como a China, vai também se revoltar essa questão estrangeira, tá? Mas infelizmente vai perder e a Inglaterra vai aumentar ainda mais a repressão. Filipinas, território ali no Pacífico, tá? Que vai ser dominado pelos Estados Unidos, né? Controlado pelos Estados Unidos no século XIX. A Indochina, aquela região ali do Laos, Camboja e Vietnã, vai ficar sob domínio francês. E a Oceania, tá? Muitas ilhas ali que são de área estratégica entre a Ásia e a América, vão ficar sob domínio imperialistas também. Bem, sendo assim, vamos dar continuidade aqui. Bem, pessoal, a gente não pode achar que esses territórios que vão sofrer com o imperialismo, eles vão aceitar de forma pacífica essa dominação. Toda violência gera uma resistência, tá? E agora nós vamos ver alguns desses principais movimentos de resistência à dominação imperialista, ok? Então, vamos lá. Na Ásia, houve grande resistência, principalmente ao domínio inglês, né, que era o maior da região, tá? E aqui ele começa falando para a gente da Guerra dos Cipaios, tá? Que eram soldados indianos que serviam a Inglaterra e eles, ao longo de anos de exploração, enfim, de maus tratos mesmo, eles vão se revoltar na Guerra dos Cipaios. Vão ser duramente combatidos pelas tropas imperialistas, mas vão deixar sua marca. Mesmo derrotados, vão deixar sua marca. Outro movimento de resistência, agora na África, o Império Etíope, né, que vai ser liderado pelo governante Menelik II, vai, né, empreender ações de defesa contra a ocupação inglesa, italiana e francesa ali na região. Era um local extremamente disputado pelas potências. Ele vai chegar a reunir um exército de 70 mil pessoas, tá? E vai vencer conflitos com forças imperialistas, o que vai legitimar a independência dos etíopes, tá? Os etíopes vão permanecer ali como um território independente graças a essa resistência. E aqui ele vai dando para a gente exemplos, como do povo Zulu, por exemplo, né, que vão chegar a ganhar batalhas importantes, mas que no final serão derrotados pelos ingleses, mas isso não diminui, né, a importância da resistência. Bem, a gente precisa
precisa falar de nacionalismo na África e na Ásia, tá? Porque esse é um movimento, é uma ideia que vai ficar muito marcada no século XIX e também no início do século XX, né? Guerras mundiais irão acontecer em torno desse conceito de nacionalismo, que é o conjunto de sentimento e valorização da nação, tá? Bem, então, vamos lá. Vimos na Índia, por exemplo, né, a Guerra dos Cipaios, que é um movimento nacionalista, e vamos também ver agora o panafricanismo, tá? E eu gostaria que vocês grifassem o que significa isso, tá? Na África, o nacionalismo era forte, principalmente entre os membros da elite das grandes cidades. Muitos jovens vão passar a perceber a lógica da dominação imperialista, que utilizava a exploração do trabalho, enfim, né? Graças ao inconformismo desses jovens com as instituições, com as injustiças que ocorriam na região africana, um movimento se destacou na defesa do nacionalismo africano, o panafricanismo. Ok? Ele vai ser criado ali no final do século XIX por pensadores afrodescendentes dos Estados Unidos e das Antilhas. O panafricanismo, agora sim, grifo, ó, propunha a autonomia e a união do continente africano. Tá? Então, essa é a ideia do panafricanismo. Essas propostas elas vão ser difundidas entre os povos africanos, que também vão aderir ao panafricanismo. Então, o panafricanismo, ele fala, né, do continente africano, mas ele é criado por afrodescendentes residentes nos Estados Unidos e nas Antilhas. Tá? Bem, continuando. Agora nós temos exercícios. Página 287 e 288, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pausar esse vídeo, vocês vão fazer, em seguida vocês vão retornar, beleza? Então, pausando. Beleza, galerinha, vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram as atividades, vamos à correção, tá? Temos aqui um fragmento de texto que vai falar sobre o imperialismo, tá? E a pergunta é a seguinte, de acordo com o texto, que efeito teve a intensificação das políticas imperialistas na África, ou seja, o aumento das políticas imperialistas? E segundo o texto, a intensificação dessas políticas vão aumentar o movimento de resistência das regiões. Ou seja, cada vez mais que o movimento imperialista se tornar mais duro, mais resistência ele vai encontrar, tá? Como eram os movimentos de resistência no continente africano, e está pedindo para a gente citar um exemplo. Bem, a resistência sempre ocorre de diversas formas, não tem uma forma única de se resistir, né? Vai desde a sabotagem, do boicote de compra de produtos europeus, até mesmo a luta armada, tá? Para o autor do texto, o que os movimentos de resistência representam? Ele representa a não passividade dos povos africanos frente à dominação europeia, né, pessoal? Eles não aceitaram de braços cruzados a perda dos seus territórios. E a letra D, pessoal, está perguntando se você concorda com esse ponto de vista do autor. Esse, pessoal, cada um vai ter a sua opinião, ok? Bem, na página 288, nós temos aqui um mapa, tá? Uma imagem da época. E aí tá perguntando assim, ó. Vamos ler a legenda primeiro. Mapa de cerca de 1886, mostrando os domínios coloniais da Inglaterra, tá? Então, letra A. A imagem mostra domínios ingleses em quais continentes? E aí a gente precisa ver aqui quais continentes aparecem. E aí a imagem vai mostrar territórios na América, né? Jamaica, por exemplo, na Ásia, na Oceania e também na Europa, tá? B. Como foi a dominação inglesa na Índia? Bem,
a dominação inglesa na Índia ela vai ocorrer em grande parte por meio das ações ali da Companhia das Índias Orientais, né, que é uma empresa. Essa instituição ela vai ser responsável, por exemplo, por realizar trocas comerciais com o Oriente, tá? E C, aqui para fechar, qual é a impressão que essa imagem causa em você? E aí ela é pessoal, tá pedindo para refletir, né, e levantar hipóteses sobre a intenção do artista ao produzir essa obra. Bem, a opinião é de cada um, mas, na minha opinião, né, a intenção do artista ao produzir essa obra é valorizar, né, exaltar os domínios ingleses pelo mundo, ok? Colocando a Inglaterra de uma forma superior. Bem, galerinha, sendo assim, fechamos aqui esse capítulo, mas tá faltando o nosso momento de correção da folhinha, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bem, número 1, considerando a realidade histórica do continente asiático, durante o período de auge do imperialismo, é possível notar que, para além da atuação das potências europeias e dos Estados Unidos e também, né, do Japão, tornou-se um país imperialista. Dentre os fatores que explicam essa ascensão japonesa, está pedindo para a gente destacar, né? Destacar o quê, pessoal? Qual letra? Letra D. O processo de modernização capitalista ocorrido no Japão durante a era Meiji, né, vai caracterizar o avanço da industrialização e pelo estabelecimento de acordos comerciais com países europeus. E aí, no número 2, está pedindo para a gente definir o imperialismo. Imperialismo não, perdão, nacionalismo. Que é, na verdade, gente, um conjunto, né, de valorização e exaltação à nação. Na 3, está pedindo para a gente correlacionar, né, os movimentos de resistência, a guerra dos boxers, guerra dos cipaios e do ópio. Então, fica assim, a guerra dos boers, enfim, né, boxers não. Conflito entre colonos franceses e holandeses frente às tropas britânicas, tá? Então, é a última aqui. Já Revolta dos Cipaios é uma insurreição de indianos que eram convocados a compor as tropas do exército britânico durante a ocupação na Índia. E, por último, Guerra do Ópio é aqui a do meio, tá? Guerra envolvendo forças britânicas e chinesas, ali no meado do século XIX, tendo como pano de fundo os interesses britânicos em conquistar mercados na China. Então, a sequência ficou 2, 3, 1. Beleza? Bem, pessoal, sendo assim agora, definitivamente eu retorno para a sala, para aqui a nossa projeção, para eu poder me despedir de vocês, ok? Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo. Tchau, tchau.